Olá, o meu nome é Padre João Vilachã, eu sou natural de Vila Cova, a freguesia que faz fronteira entre o Concelho de Barcelos e o Concelho de Esposende. E há dias, quando ainda estava em Portugal, recebi o convite de uma menina, a Verónica, que frequenta, se não me engano, o 8º ano da Escola António Correia de Oliveira, um grande poeta da nossa terra, em Esposende, que gostaria de saber as minhas razões pelas quais a leitura do diário de Ana Frank é importante. Penso que se trata de um concurso a nível nacional e, de facto, tenho muito gosto em contribuir para esse concurso e em promover a leitura de um texto tão marcante, tão humanamente rico e significativo como o diário de uma menina, de uma adolescente, que morreu num campo de concentração em Bergen-Belsen, depois de ter passado por Auschwitz e outros locais de terror, em 1945. Está agora a fazer anos. Não sabemos exatamente se ela morreu em fevereiro ou nos inícios de março. Portanto, é nesta altura que nos podemos também recordar desta vida interrompida pela violência humana, pela violência dos homens contra os homens, pelo terror causado pelo nazismo, um regime de terror, um regime que, entre muitas coisas más, foi responsável pela Shoah, pela tentativa de extermínio, do genocídio da nação hebraica, do povo hebreu, do povo judeu na Europa, e se tivessem naturalmente conseguido, tê-lo-iam feito em todo o mundo. Portanto, fazer memória da Shoah é qualquer coisa que é inseparável da leitura de um texto como o diário desta menina, Ana Frank. Ana Frank, se me recordo bem, nasceu em 1929, na cidade de Frankfurt am Main, no centro da Alemanha, naquele tempo uma das cidades mais importantes na Alemanha, onde existia uma grande comunidade judaica. O seu pai ou a sua família era uma família de comerciantes, família de negócios, e em 1932-33, com a subida ao poder do partido nazista, a começar pela própria cidade de Frankfurt, nas eleições locais, e depois com a ascensão ao poder de Adolf Hitler em 1933, e assim terminava a experiência terrível, conturbada da chamada República de Weimar. O povo hebraico na Alemanha começou a sentir uma enorme pressão. As pessoas começaram a entender que o perigo era iminente, que o perigo era real. E o pai, Otto Frank, o pai de Ana, decidiu, e bem, de forma prudente, mudar o seu negócio, ou pelo menos mudar a sua residência, para a cidade de Amsterdão, na esperança de que o nazismo não ultrapassaria as fronteiras da Alemanha. E foi assim que a Ana, a sua irmã, a sua mãe, e depois até um total de 8 pessoas, inclusive o pai, um pouco mais tarde, acabaram por se encontrar numa casa na cidade de Amsterdão, onde a empresa de Otto Frank se restabeleceu, foi estabelecida. Os seus amigos, os seus colaboradores continuaram o seu trabalho, e a partir de determinado momento, com a invasão da Holanda, ou seja, depois de setembro de 1939, o regime nazista não se contentou com tomar o poder na Alemanha e lançou uma ofensiva, primeiro contra a Polónia, e depois contra os Países Baixos, a França e por aí fora, a Rússia, então a União Soviética, e assim estamos desde 1 de setembro de 1939, em plena Segunda Guerra Mundial. Uma catástrofe de dimensões inauditas, uma das piores catástrofes na história da humanidade, que todos devemos preocupar-nos que não se repita, que não se volte a repetir os erros que levaram a este ingente, a este enorme desastre na história humana. Mas o povo hebreu, o povo judeu, foi um dos que pagou um preço altíssimo
porque houve muitos outros povos, em toda a Europa, em todo o mundo, quando a guerra se alargou ao Pacífico, que pagaram um preço muito alto por esta violência, por esta tentativa de conquista do mundo pela força. Mas o povo hebreu foi particularmente sacrificado por causa da ideologia racista do regime nazista na Alemanha. Adolf Hitler, a partir de determinada altura, sobretudo a partir de 40, 41, tomou a decisão, ele e os seus consortes, de resolver de uma vez por todas o problema judaico. E resolver o problema judaico para os nazis significava eliminar os judeus da face da terra. E, portanto, começou uma perseguição sem precedentes, uma perseguição que atingiu números inauditos, calcula-se que na ordem dos 6 milhões de pessoas, que acabaram esmagadas por este poder, por esta violência, por este terror que o nazismo estendeu, não só na Alemanha, mas um pouco por toda a Europa. E, portanto, com a invasão dos Países Baixos, também os judeus que viviam na Holanda, muitos deles refugiados da Alemanha, pensando que estavam seguros do perigo, que estavam resguardados do perigo, começaram a sentir e a ser perseguidos e a ser levados, também eles e elas, para campos de concentração. A família Frank conseguiu, durante muitos meses, esconder-se nas traseiras da casa onde tinham montado o seu negócio. Uma operação naturalmente muito delicada, muito perigosa. Portanto, viviam num esconderijo por trás de uma estante de livros, portanto, dando a ilusão de que se tratava de uma parede, quando na realidade se tratava de uma porta que muito poucas pessoas conheciam. Assim sobreviveram aos movimentos de procura, de identificação de judeus, e sempre que homens, mulheres e crianças judias eram encontrados, as forças policiais, as forças militares alemãs levavam-nos para campos de concentração espalhados um pouco por toda a Europa, entre os quais todos conhecerão nomes como Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau e muitos outros. E, portanto, o que aconteceu com Ana Frank, uma menina, penso que com 13 anos, naquela altura, quando lhe ofereceram, imagino que a irmã ou a mãe, alguém lhe ofereceu um caderno de apontamentos e ela começou a encher esse caderno com as suas notas diárias. E é assim que se formou o Diário de Ana Frank, escrito originariamente em holandês. Ela nasceu na Alemanha, mas foi muito menina, 3, 4, máximo 5 anos, para a Holanda, portanto aprendeu holandês e foi em holandês que ela se exprimiu, que ela colocou no papel as suas notas, as suas observações, os seus sentimentos. E, portanto, o seu diário, o Diário de Ana, é um texto riquíssimo, porque é um texto que revela a alma de uma adolescente, de uma menina inquieta, de uma menina sumamente inteligente, de alguém que leu muito, e porque leu muito sabia escrever muito bem, tinha uma grande força e uma grande capacidade expressiva, e por isso é que o seu diário, embora tivesse sido editado pelo seu pai, que sobreviveu à guerra, ele morreu com 90 e alguns anos, penso que na Suíça, já em 1980, portanto foi o único que sobreviveu, que foi para além de 1945, porque a mãe, a irmã e a própria Ana morreram uns em Auschwitz, outros noutros campos. No caso de Ana, ela haveria de morrer porque andou de campo para campo em Bergen-Belsen. Não me recordo o dia exato da sua morte, mas foi já em 1945, penso que foi por esta altura, justamente em fevereiro de 1945, ou seja, fevereiro, março de 1945, ou seja, numa altura em que as forças russas da União Soviética estavam a progredir a uma velocidade estonteante e o campo de Auschwitz já tinha sido libertado. E, portanto, os nazis levaram, foi uma operação de extremo sofrimento, com que arrastaram
milhares e milhares de prisioneiros de campo para campo. E sim, terão ido a pé, naturalmente, presumo, de Auschwitz para Bergen-Belsen, onde Anna e a sua irmã acabaram por morrer de doença, porque, obviamente, a fome, o frio, as infecções de toda a espécie eram enormes. Era um milagre sobreviver. Gente, houve pessoas, houve meninos e meninas, e houve adultos que sobreviveram a esta tortura, mas muitos morreram pelo caminho, nomeadamente quando faziam a transição de um campo para o outro. Mas, enfim, esse não é propriamente o tema do livro, O Diário de Ana Frank. Ana escreveu o seu diário nos últimos anos da sua vida, presumo que a partir de 1940, 40 a 44, porque ela foi feita prisioneira por causa de uma delação, de uma traição de alguém, provavelmente amigo da família, ou amiga da família, que os traiu e denunciou aos nazis o esconderijo da família Frank. E, portanto, quando eles foram levados, penso que em agosto de 1944, o diário ficou para trás. E ainda bem que ficou, neste sentido, ainda bem que ficou para trás, porque de outra forma tinha sido perdido, tinha sido destruído, tinha sido, enfim, queimado ou coisa parecida. Portanto, ficou-nos esta herança desta menina, desta vítima do nazismo. Um texto que tem sido muito discutido, é um best-seller mundial, é um livro sobre o qual se fizeram filmes, se fizeram peças de teatro, e, portanto, para resumir e concluir, é um livro que, como me sugeriu a Verónica, eu recomendo imensamente, de coração, a todos os meninos e meninas, a todos os alunos e alunas, seja da Escola António Correia de Oliveira, seja de qualquer escola de norte a sul de Portugal. Ler é vital, ler livros é cada vez mais importante. E quando se tem de ler, e para nós, seres humanos, ler é como respirar. Um ser humano que não lê, um ser humano que não se cultiva, é um ser humano que morre espiritualmente. É um ser humano que vai perdendo a capacidade de se desenvolver, de aumentar as suas capacidades espirituais, as suas capacidades de compreensão do mundo e de compreensão de si próprio ou de si próprio. E, portanto, a leitura é um ato sumamente importante. E nós, em Portugal, está provado que precisamos de ter muitos e bons leitores. Felizmente, temos muitos e bons livros. Temos boas bibliotecas. Que eu saiba, Esposende tem uma boa biblioteca pública, uma biblioteca municipal, presumo que seria o título, e que merece ser visitada. Haverá livros, a começar pelo Diário de Ana Frank, que estão disponíveis para leitura, e ninguém, seja adolescente, jovem ou adulto, deveria desperdiçar muito mais tempo sem ler e ler bons livros. Como disse há pouco, ler para nós é uma questão de vida. A nossa vida espiritual é o nosso respiro. Claro, há livros que não são tão bons como outros, e há milhões de livros para ler, por isso devemos saber escolher bem os livros. Não devemos ler, assim como não comemos qualquer coisa que nos apareça pela frente, devemos comer coisas que nos são saudáveis, coisas que sabemos que nos fazem bem ao corpo, coisas que são agradáveis, coisas que têm bom gosto. Pois assim também com a leitura. Claro, quem anda na escola tem que ler aquilo que é obrigado a ler. E oxalá os professores, quem ensina, continuem a ajudar os jovens a encontrar bons temas, bons títulos para a leitura, inclusive de leitura obrigatória. Mas, para além disso, ainda mais importante do que isso, é a leitura voluntária. É o ato de escolher um livro por alguma razão, que se deve, e para isso servem também as pessoas com mais experiência, que podem sempre aconselhar livros, pegar num livro, meditar esse livro, penetrar nesse livro, perseverar na leitura desse livro, refletir sobre aquilo que se lê, eventualmente até escrever alguma nota, algum apontamento sobre aquilo que se leu, parece-me ser algo de muito importante. Portanto, assim, para concluir, realmente, eu felicito a ideia do concurso nacional, penso que é um concurso nacional de leitura,
Felicito a Escola António Correia de Oliveira por apoiar esta iniciativa e, de um modo muito particular, felicito a Verónica por propor como tema de leitura aos seus colegas e eu diria, a todo Portugal, porque o Diário de Ana Frank é para ser lido por adolescentes, adultos, homens e mulheres, meninos e meninas de todas as idades. Felicito-a por esta sua escolha, que eu apoio de coração, que eu teria muito gosto em saber que a proposta da Verónica vai sair entre as propostas vencedoras neste concurso de leitura proposta pelos nossos jovens. Portanto, boa leitura, bom trabalho, boa continuação de ano escolar e desejo que a leitura do Diário de Ana Frank seja reconfortante, que ajude meninos e meninas, jovens, eles e elas, e quem quer que seja que ainda não leu e, portanto, precisa de ler, porque é um dos testemunhos do século XX que todos temos de conhecer, todos devemos conhecer, sobretudo nós que somos minimamente alfabetizados, pois que essa leitura seja reconfortante, mas, sobretudo, seja uma leitura que nos alerte para os perigos que, como humanidade, sempre corremos. Se não tivesse sido assassinada pelos nazis, eu digo assim, quem sabe, Ana Frank poderia ter sido uma grande cientista, poderia ter vencido, ter conseguido o Prémio Nobel da Literatura. Quem sabe quem teria sido Ana Frank se a sua vida não tivesse sido tão injustamente interrompido pela malvadez humana. Portanto, olhemos para o caso desta jovem, olhemos para a sua força espiritual, para a sua inteligência e até para as suas inquietudes e as suas dúvidas e a sua vontade de se autoesclarecer, de encontrar respostas para as suas próprias perguntas. E aprendamos, de alguma forma, a ser como ela. Não para a copiar, e Deus queira que não tenhamos de a copiar, oxalá o destino de Ana nunca mais se repita, mas tem repetido muitas vezes, e eu temo que se volte a repetir. Sabemos como são os problemas, hoje mesmo na Europa, hoje mesmo neste dia em que estamos a falar, 21 de fevereiro do ano 2022, sabemos como é grande o perigo de que formas extremas de violência se voltem a repetir. Não será o que aconteceu em 1945 e nos anos que o precederam, mas pode ser muito grave. Portanto, façamos o nosso esforço de leitura, façamos o nosso esforço, o nosso trabalho para nos compenetrarmos dos valores mais profundos desta grande beleza que habita o coração humano. Ana Frank é uma testemunha dessa beleza. O seu diário é um testemunho vivo de uma alma singela, de uma alma, eu diria, pura, de uma alma cheia de força, cheia de vida, que os adultos do seu tempo injustamente interromperam, destruíram. Na verdade, não destruíram, porque a sua alma continua viva conosco, em Deus e conosco. A sua alma está presente no diário. Portanto, saiam ao encontro de Ana Frank, abram e leiam o seu diário e verão como a mensagem que ela nos deixa é uma mensagem de vida, é uma mensagem de coragem e, por isso, também, sobretudo, uma mensagem de esperança. A esperança de um mundo melhor, a esperança de um mundo que tem de aprender a superar as suas próprias injustiças, de um mundo que urgentemente precisa de curar as suas feridas, a começar pelas feridas espirituais que tantos problemas causam nas nossas sociedades, um pouco por todo o mundo. Portanto, parabéns, quer o livro ganhe o prémio, seja nomeado o número 1 ou não, parabéns pela iniciativa de promover o Diário de Ana Frank. Se quiserem, um dia posso discutir também convosco algumas das questões que eu mesmo vos apresento. Bem-ajam, felicidades, um abraço aqui desde o coração de Roma.